E as pessoas falando, 6 dígitos, mas eu achava que eu nunca iria chegar nesse valor, né? Que eu pensava, não, tem alguma coisa, teve uma parte do meu processo, tem alguma coisa aí que as pessoas não estão me contando, porque eu sentia fazendo tudo certo e não via esse resultado chegar. Me frustrava não entender sozinha onde estava meu gargalo, onde que era meu erro, por que que eu não escalava. Que foi crucial para mim e que mudou muito minha cabeça é essa questão de você estar num ambiente em que tem várias pessoas, né, com o mesmo objetivo que o seu. Eu sempre tive muita dúvida e faz total diferença você ter com quem você perguntar. A pessoa sabe ali do seu momento, sabe do seu negócio, sabe com que você trabalha, sabe seu nome. Então essas coisas fizeram muita diferença para mim. Quando a gente ainda é pequeno, a gente tem medo de dar passos muito diferentes e aí errar. Então a gente acaba ficando engessado, precisando mesmo de alguém para liderar, né? Eu acho que talvez esse seja um dos grandes diferenciais. Você ter pessoas que estão caminhando juntas com você, né? E te permitem olhar para o lado e ter algum certo apoio, né? De pessoas que vivem aqueles mesmos dilemas que você. Querendo ou não, o marketing digital ele acaba sendo uma certa bolha. E aí, se você está sozinho, né? É difícil, é mais difícil. I don't know. Je m'appelle Claude. Je te flou flieg. Porque eu vejo assim, hoje, né, eu vejo que não foi só essa questão de ter um faturamento, né, mas no meu caso foi uma mudança de vida mesmo, de questão de estrutura da minha casa, de questão de coisas pro meu filho, né, questão de que antes eu não pensava, nem sonhava assim, nossa, né, eu vou ter um carro, nossa, eu vou fazer viagens. Para mim foi muito mais do que o dinheiro, então eu sou muito agradecida, a gratidão. Eu sempre busquei nesse mercado digital essa possibilidade de me sustentar mesmo, né? Eu não tinha outras fontes de renda, eu tinha que, né, ter uma forma de sustentar minha família, os meus filhos e, portanto, o mercado digital sempre foi para mim um trabalho, né? Um meio para dar aos meus aquilo que eles precisavam. Então, é isso que eu sempre busquei ali. E agora, a gente, passando essa primeira etapa, né? Essa etapa mais básica, a gente entrou numa segunda etapa, que é uma etapa de transformação de vida, né? Tanto a transformação da nossa vida, da vida dos nossos funcionários, das pessoas que estão conosco, dos especialistas, como também dos nossos alunos, e principalmente dos nossos alunos. A gente viu que o que a gente tem para ensinar, né? Que os nossos cursos alcançam milhares e milhares de pessoas e que isso transforma a vida dessas pessoas, aí também chega esse segundo propósito, que é a transformação na vida delas. Boa noite! Boa noite, bem-vindos à Escalada. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Existe uma lenda de que quem dá like, quem compartilha, faz o 6 em 7. Cada like aqui é um lançamento de 6 dígitos. Então, galera, começa aqui já a dar like nessa live. Senta o dedo no like, por gentileza. Total. Vamos falar, parça, o que se trata o nosso evento, o nosso treinamento
online, gratuito, que se chama A Escalada. Pessoal, bem-vindos. Nós estamos muito felizes com esse evento. Foi preparado com tanto carinho para ensinar a todos vocês os 4 princípios para vocês escalarem o negócio de vocês, o negócio digital. Então, nós vamos contar aqui o caminho exato que a gente está mostrando, inclusive, para os nossos mentorados da Igrative, que estão fazendo com que eles escalem seus negócios, façam lançamentos de 100, 200, 300, 400, enfim, né? E você vai ter esse conteúdo passo a passo. Exatamente. Qual que é a ideia hoje? É te mostrar uma oportunidade que existe de você viver exclusivamente do digital. Você pode viver do digital vendendo mentorias, vendendo consultorias, vendendo infoprodutos. Você pode escalar esse negócio. Eu tenho hoje aproximadamente 250 mentorados. Desses, uma grande parte já vive exclusivamente do digital. E eu montei esse grupo junto com a minha amiga, com a minha parceira, minha sócia, Ellen Salomão. E hoje, qual que é a nossa ideia? A gente vai mostrar os 4 princípios para você escalar os seus lançamentos digital e faturar alto de verdade. É isso aí. Quais são esses 4 princípios? Bom, o primeiro de todos eles, na minha opinião, é o mais importante, que é a curadoria. O que acontece? Tem um mito nesse mercado, um boato, de que você pode lançar qualquer coisa, de qualquer jeito, que tudo que você precisa é uma fórmula, é um tanto de conteúdo e qualquer coisa que você lançar vai dar certo. Isso não é verdade. Quem nunca? Quando eu entrei no mercado, eu pensava que dava para lançar... Conta a história de quando você estava dando um rolê no Uber. Como é que foi? Então, quando eu entrei no mercado digital, eu pensava que era possível lançar qualquer pessoa. Bom, eu tenho uma agência de lançamentos, né? Desde 2018. E no começo foi bem difícil, assim, foi muito difícil encontrar o primeiro especialista. A parte de prospecção do expert foi super tensa. Eu falei com muitas pessoas. E eu era aquela pessoa que queria achar uma coisa para lançar de qualquer jeito, né? Então, para todo mundo que eu conhecia, ou, enfim, todo mundo que eu encontrava, eu ficava tentando ver se aquela pessoa podia ser o meu especialista. E aí eu achei muito engraçado. Eu sempre lembro dessa história. Uma vez eu estava andando de Uber em BH com a minha irmã e a gente estava super empolgado num evento de marketing digital. E a gente estava falando, né? Foi no Fire. Da Hotmart. E a gente estava falando sobre marketing digital no Uber. E aí o motorista falou assim, nossa, que legal, eu também comecei a entender um pouco mais esse mercado e tal. E eu falei, e aí, você sabe alguma coisa? Você tem alguma coisa, algum conhecimento especial que pode ser empacotado? E ele virou e falou assim, eu adoro o guppy. Guppy, para quem não sabe, é um peixinho pequenininho, assim, ornamental. Aquele peixinho ornamental. Isso. E ele era viciado nisso, e ele tinha lá um monte de aquário, começou a contar. E aí eu lembrei que o meu marido tem um primo que é viciado em guppy. Ele é tão viciado em guppy, o Léo, que ele perde, assim, aniversário da família, sabe? Falta no Natal para brincar Falta no Natal, porque tem a convenção dos gupeiros de Goiânia. Para participar na convenção. Séria, não é brincadeira. Então, assim, aí naquele momento eu falei assim, nossa, mas tem um mercado muito legal, porque o meu primo é viciado nisso, e tem não sei o quê. Então, eu não sei, tá? Se guppy é um mercado bom ou não, tá? Eu não estou falando isso, não cheguei a lançar essa pessoa. Mas o que eu quero dizer? Guppy's Respect. Exato. O que eu quero dizer é que, naquela época, qualquer pessoa que sabia alguma coisa era um potencial especialista para mim. Só que eu não ia além. Eu não observava exatamente qual que era o mercado, qual era a urgência, como que a gente podia precificar dentro daquele mercado, se aquela pessoa era um personagem atrativo, se aquela pessoa tinha didática. Então, curadoria é um passo importantíssimo para você ter assertividade no seu negócio. Quantas pessoas não ficam aí um tempão, meses, tentando lançar um produto que não vai para frente, ou tentando lançar um especialista que não vai para frente? Por quê? A curadoria está errada. E quando a gente fala curadoria, não é só escolher o especialista, ou você que é especialista escolher o seu estrategista, tá? A gente está falando de que mais? Produto... Precificação. É muito importante você saber qual produto você vai lançar, por qual ticket você vai lançar, mas a coisa mais importante de todas é você escolher o especialista certo e o estrategista certo. E isso é tão importante, que a gente vai dedicar uma aula inteira aqui do nosso treinamento só para falar
sobre curadoria. Eu Bom, acredito que, nesse caso, eu saí um pouco na vantagem, porque eu trabalhava com artistas antes, então eu tinha que ser, de alguma maneira ou de outra, um caça-talentos, e quando eu me tornei estrategista, eu também fui um caça-talentos, de certa forma. Mas sabe o que eu queria falar, parça, que a gente esqueceu? Eu queria comentar esse teaser que vocês viram. Imagina, a Camille, que apareceu aí no teaser, ela trabalha com topos de bolo. Então, assim, não tem a ver com nicho só, não é só a questão do gupe ou do topos de bolo. Pensa só, você conhece alguém que trabalha com topos de bolo? Você conhece alguém que queira trabalhar com topos de bolo? E mesmo assim, a Camille foi lá e faturou 100 mil reais, se eu não me engano, em 1 hora, vendendo um produto de topo de bolo, onde ela, além de ser a especialista, ainda foi a própria estrategista. Então é possível você desempenhar as duas funções com excelência, assim como a Camille desempenhou, e sempre que eu a vejo, eu me emociono. Outra possibilidade também que eu nunca tinha pensado foi a Carol, que fez um lançamento muito grande no nicho de pipocas gourmet. Total. E teve outro caso que mostrou aqui pra gente, que foi o caso do Iago, que foi o 2º lugar na nossa Operação Everest, que a gente vai contar mais um pouquinho para vocês como é que funciona, que a gente rodou dentro dos mentorados da EGRATV. Então, qual que é a ideia da escalada? A escalada é um treinamento inicial, inaugural, do lançamento da nossa mentoria, que é a EGRATV. Agora, você quer falar mais alguma coisa do teaser, parça, que você lembra, que você gostou? Eu acho que é isso, né? Mostrar que existem, enfim, inúmeras possibilidades, nichos Infinitas diferentes, possibilidades. né? Mas que você só precisa exatamente ter esses 4 pilares, esses 4 princípios, que são os princípios que a gente mostra toda semana, né? Diariamente, inclusive para os nossos mentorados, que a gente vai passar para vocês, começando pela curadoria. E aí, o 2º princípio são exatamente os processos. Isso a Helenzita entende, de processos. Quem aqui me conhecia antes de se cadastrar nesse evento, né? Coloca eu aqui no chat. Coloca eu. Com certeza me conhecia por conta do que eu mais falo nas minhas redes sociais, que são os processos, né? Os processos, eles são responsáveis por a gente colocar a mão na massa, conseguir executar, ter assertividade. Então, quantas pessoas ficam aí, né, um tempão, tentando, comprando vários cursos e não conseguem ter resultado justamente porque não detém esse processo, não consegue colocar a mão na massa, executar um passo de cada vez. E eu acho que, quando você destrava isso, você consegue não só começar a ter os seus resultados, como escalar. Por quê? Porque você vai se tornando mais assertivo e você vai ganhando tempo, parando de perder tempo. E no nosso mercado, no mercado digital, a execução ela vale muito, né? Se você pode ter quantos cursos você quiser, ter o conteúdo na sua cabeça. Se ficar só na teoria, você não vai ter resultado. E os processos, eles te ajudam nisso, né? Eles são essenciais. Ó, todo mundo, ó, oi, aluno do plano V. Eu vou chegar de perto aqui que eu sou meio cegueta. Então, assim, basicamente, processos, né, foi o que me fez andar tão rápido, executar tão rápido. Eu entrei no mercado digital em maio de 2018, em 3, 4 meses. Depois de ralar muito para conseguir, né, as minhas primeiras especialistas, eu já estava fazendo lançamentos de 6 dígitos, escalando os meus lançamentos, porque eu tinha essa questão da execução muito forte, né? E a Ellen, como ela veio desse mercado de eventos, para um evento acontecer, imagina, um evento que vai acontecer com centenas de pessoas. Aquilo precisa ter um processo. Até por onde o garçom vai passar para levar bebida, precisa ter um processo. Como se repõe a comida, como tira o lixo, que horas vai fazer cada coisa, qual ordem vai fazer cada coisa. Tudo precisa de um processo. E essa escola da Helenzita deixou ela tinindo aí para isso, e por isso que ela também teve essa vantagem competitiva. É isso aí. O terceiro elemento que eu considero essencial para você escalar e faturar alto de verdade no digital é a estratégia. Por quê? As pessoas, elas costumam comprar um curso e achar que aquilo vai resolver toda a vida dela. Só que marcas diferentes precisam de estratégias diferentes. Vamos supor que você é um estrategista digital e você recebe a tarefa, sei lá, de cuidar da conta do Instagram do Neymar. Você vai ter uma estratégia para tomar conta da conta do Neymar e outra estratégia para tomar conta, por exemplo, do Leandro Carnal, do Mário Sérgio Cortella,
do Clóvis de Barros, porque marcas diferentes precisam de estratégias diferentes. E no lançamento é a mesma coisa, quando você quiser faturar no digital. Vamos supor, o Gustavo Cerbasi, que foi o primeiro especialista que a gente lançou, ele tem um ticket que custa R$4.000 e é mais escalado. No meu caso, que eu já faço mais mentorias, programas mais próximos, os meus tickets são muito mais altos. São de R$80.000, R$20.000, R$15.000. Ou, sei lá, um curso de inglês já custa R$1.000 a R$2.000. Então, cada produto vai ter a sua precificação, cada produto vai ter a sua quantidade de lançamentos, cada produto vai ter uma estratégia de lançamento diferente. Quer dizer que a gente acerta todas as vezes? Não, mas a gente, pelo menos, tem uma noção do todo e de todas as possibilidades de estratégia que a gente vai aplicar em cada produto. E em cada um desses princípios, a gente vai dar uma aula mais intensa, mais densa, onde a gente vai aprofundar em cada coisa. Mas a ideia aqui é você parar e conseguir refletir. Será que você está trabalhando com estratégia? Será que você está trabalhando com a estratégia que é a certa para você? Porque muitas vezes você ficar só copiando o que o amiguinho do lado está fazendo não dá certo. E quando a gente fala de estratégia, a gente também precisa avaliar quem é esse especialista. Porque tem especialistas que não vão se dar tão bem num lançamento ao vivo, por exemplo. Tem outros que já estão mais travados no lançamento gravado. Então, existe um momento certo do especialista. Se ele está começando, se ele está mais avançado, se ele já vendeu, se ele tem experiência num pitch, por exemplo, se ele tem dificuldade, quais são as dificuldades que ele tem? Então, o estrategista, ou se você é expert e vai se lançar, vai ser o próprio estrategista, precisa ter essa clareza, né? De pensar estrategicamente e definir o que vai funcionar melhor para aquele momento do seu negócio. E, às vezes, você também precisa fazer testes para saber. Porque, tendencialmente, um lançamento ao vivo funciona melhor que um lançamento gravado. Então, apesar da minha dificuldade de estar aqui falando ao vivo, a gente está testando esse lançamento ao vivo. Já a Elenzita fala super bem, mais ou menos. É animada, para cima, sabe fazer a parada ao vivo. Para mim já é bem mais difícil. Mas, mesmo assim, estamos aqui tentando fazer. A gente conversou e decidiu que essa estratégia poderia ser a melhor para a gente fazer esse nosso primeiro lançamento mais estruturado do nosso grupo de mentoria. Porque nos outros dois últimos, a gente usou estratégias diferentes. Por exemplo, no primeiro, a gente só usou antecipação, basicamente, contando com a nossa demanda reprimida. Então, você precisa saber olhar o tabuleiro inteiro do xadrez para entender isso. Eu e a Ellen sabia que a gente tinha uma demanda reprimida considerável ali para o nosso primeiro lançamento. O nosso segundo lançamento, a gente fez uma estratégia que o pessoal chama de lançamento coberturiano. Eu ouvi isso sendo dito a primeira vez pelo Gigante, que era a CEO da empresa do Jerônimo, do IGT. Então, eles faziam um evento e faziam a cobertura desse lançamento. Foi assim que a gente fez o nosso segundo lançamento. E agora a gente está fazendo aqui esse formato de lançamento ao vivo, mais parecido com as maratonas que a Elenzita costuma fazer para lançar o Plano V. É isso aí. Então, sempre testar, analisando, né, quais são as ferramentas que você tem e até a estratégia para usar, para tirar o especialista da zona de conforto também é importante. Então, o Vinhas falou uma coisa muito importante, assim, a gente, né, tá saindo da nossa zona de conforto, porque eu também fico nervosa aqui no ao vivo, né? O Vinhas... você não tá vendo, mas a perninha dela tá tremenda. E vem para cá, ó, fica aqui. Inclusive, a gente tem que se posicionar melhor. Isso. Mas é isso, né? No digital, a gente precisa ter esse processo, sair da zona de conforto, testar. Total. E ter essa clareza. E fala um pouco mais desse quarto item, parça, que esse item você manda muito bem, que é a formação de equipes, mesmo para quem está sozinho. Conta como que foi o processo desde a urgência. Boa. Quando eu entrei no mercado, eu entrei como uma urgência de lançamentos. Eu vim, né, de uma agência de eventos. Por 12 anos, eu tive uma agência de eventos. E aí, eu descobri o mercado digital. Eu falei, opa, aqui tem uma oportunidade. E aí, eu chamei a minha irmã para ser minha sócia e a gente começou a agência a ver lá de casa mesmo, né, na mesinha lá da minha mesa de jantar, e eu e a Bibi a gente fazia absolutamente tudo, desde editar vídeo, copy, tráfego, design, era tudo mais ou menos assim, né, bem amador no começo, mas nós éramos uma equipe. Só que o que você tem que entender e absorver isso na sua cabeça? É impossível construir um negócio de verdade no digital e escalar se você não quer ter uma equipe. E aí, equipe,
é um assunto que a gente vai falar aqui com detalhes também, mas não precisa você pensar que você é obrigada a ter uma agência ou um escritório com muitas pessoas trabalhando para você. Não. É você, com clareza, estruturar aquela equipe que vai atender a expectativa do seu negócio. E existem vários formatos. Remoto, presencial, contratação CLT, PJ, enfim. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas a equipe ela é importante. Por quê? Você precisa sair do operacional. Quem aí, vamos colocar no chat, tá? Quem aí está 100% no operacional do negócio? Quem aí é equipe e faz, absolutamente tudo? Porque era assim. Quantas horas e horas Elenzita já foi equipe. Gente, eu virava à noite com a Bibi, editando vídeo. Né? Editava vídeo e tudo. Total. Quem aí? Deixa eu ver, ó. Até o Ítalo tá aí na área, celebridades na área. Ítalo Ventura. Ah, que legal. Então, eu fazia tudo com a minha irmã. E eu virava à noite, gente, era super cansativo. Quando a gente começou, vou até dar um spoiler, né? Quando a gente começou a ter resultado, a primeira coisa que a gente contratou foi uma pessoa para editar vídeos. E, nossa, como foi um alívio muito grande. Porque, sei lá, a Bibi passava 6, 7 horas por dia editando vídeo, gente. Porque era vídeo dos cursos que a gente vendia, era vídeo de conteúdo, enfim. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas é aquilo, quem quer, faz, quem não quer, arruma uma desculpa. Exatamente. E hoje as nossas equipes somadas dão mais de 100 pessoas. Então a gente gerencia equipes grandes. Mais do que isso, a gente é responsável por essas pessoas. A gente é responsável pela vida de várias famílias, o nosso negócio. Então, o digital, ele proporciona, não é só uma prosperidade para você, mas é uma prosperidade para um número enorme de pessoas. E você saber gerenciar essa equipe, saber motivar, saber criar metas, saber o que cada pessoa tem que fazer para que você vá passando por esses estágios. Que o primeiro estágio é totalmente operacional, igual a Ellen falou. Edita vídeo, faz arte no Canvas, escreve as legendas, faz as copies, faz tudo. Depois do segundo estágio, você fica ali numa parte que é mais tática. Você não está metendo a mão em todo o operacional, mas você ainda participa de uma maneira relevante daquilo tudo. E no terceiro estágio é onde você entra na parte estratégica, mas você precisa saber construir essa equipe como um todo. É isso aí. Então, se você quiser chegar num nível alto no digital, você tem que passar por esses 4 princípios e dominar eles com extrema maestria. É isso aí. E essa é a base que você precisa para escalar a montanha do mercado dos lançamentos, né? Essa é a base que qualquer pessoa que quer ter um negócio de verdade no digital, quer formar uma empresa de verdade para estar aqui daqui 5 anos, performando bem, precisa construir, e é exatamente a base que a gente, né, passa para os nossos mentorados e que a gente ajuda, né, nessa construção de negócio deles. Eu acho que uma coisa que tem de diferente da nossa mentoria é porque a gente gosta de fazer as pessoas, trazer para as pessoas reflexões. A gente gosta que as pessoas, não vou dizer aprendam, mas que as pessoas pratiquem o ato de pensar e o ato de refletir. A gente passa checklists, passa passo a passo, mas a gente quer que a pessoa tenha discernimento o suficiente para entender se aquele checklist é exatamente daquele jeito para ela, se a pessoa vai fazer de uma outra maneira, se ela vai fazer alguma adaptação. Então, o negócio da nossa mentoria, do nosso grupo e desse treinamento é fazer a pessoa pensar. Parça, eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa. O quê? Que eu acabei de me lembrar. Fala aí. Bom, eu sei quem que não está aqui, quer dizer, quem não Sim. está aqui não, quem quiser ficar aqui até o fim desse negócio, vocês vão ganhar. Calma. E a Ellen tá querendo ganhar Não esse era iPhone assim. para ela. Não era assim, a gente Não, mas vamos explicar, Tá. não é só um sorteio assim Sim. fácil. que É uma assim, ó, premiação, eu diria. nós teremos 4 dias muito intensos, tá? A gente realmente preparou um conteúdo, assim, muito especial, tá? É um conteúdo pensado para vocês se destravarem, para vocês entenderem melhor o negócio de vocês e escalarem de verdade. E é tão intenso, que a gente resolveu falar assim, pensar, né? Vamos premiar, vamos fazer uma premiação para quem realmente se comprometer? Então, não vai pensando que a gente vai fazer um post lá no Instagram e vai pedir para vocês comentarem, né? Mas vai ter post também. Calma. A gente vai além, tá?
para você concorrer ao iPhone, você precisa prestar muita atenção nessa aula aqui. E no final, a gente vai falar... a gente vai explicar tudo. Exato. Então, presta atenção, não perde nada, tá? Porque aí você pode concorrer a esse iPhone. Eu queria um, que o meu celular tá meio zoado. Não, esse aqui não já. é seu não, safada. Vai lá. Bom, e aí no final a gente vai explicar as regras, mas basicamente, para você poder participar dessa premiação, desse sorteio, você tem que prestar atenção em tudo que está sendo dito aqui nessa aula. Exato. Porque você vai ser cobrado sobre isso, para saber quem está comprometido. Boa. A gente só vai premiar os comprometidos. E para mostrar que você está comprometido, compartilhe a live com quem quer escalar o seu negócio, com as pessoas que vão estar contigo, seu parceiro, se você é especialista para o seu estrategista, se você é estrategista para o seu especialista, se você nem começou nesse mercado, compartilha com a sua mãe, com a sua avó, com a sua esposa, com o seu marido. Sabe por quê? Porque quem te apoia é importante. Isso. A gente não vai, né, sozinho no digital. Às vezes é solitário, né? Empreender é solitário, né? Então, se você é especialista, compartilha com seu sócio ou com a pessoa que você está conversando aí sobre o mercado. Se você é estrategista, compartilha com aquele especialista que você está conversando, compartilha com o seu especialista já. Por quê? Quando a gente está na mesma página, né, e a gente tem alguém para conversar sobre isso, a gente consegue ter mais clareza, a gente se sente mais apoiado, né? Então, faz isso, coloca aqui, ó, pega esse link que está aqui, compartilha e já vem aqui no chat, já me fala, tá? Se vocês compartilharam aí, que a gente quer saber. E vamos dar like. Cada compartilhamento é um 6 dígitos também, tá bom? Vamos Há lá. boatos. Há boatos. Bom, e é o seguinte, para você que está aqui hoje, você tem 2 caminhos para seguir. Não tem, na verdade, o que as pessoas às vezes vendem nesse mercado. Eu não sei se você já viu umas pessoas falando coisas do tipo: você vai transformar o seu celular numa máquina de imprimir dinheiro, e aí aparece aqueles anúncios da pessoa andando de Ferrari em Dubai. Isso pode até acontecer, não é impossível de acontecer, mas isso é uma grande exceção. E já diria o meu amigo Caio que a exceção é a regra do burro. Então, assim, qual que é a possibilidade maior de você conseguir fazer isso? É você se comprometer, é você ter disciplina. E ter disciplina não é só assistir curso, não é só assistir aula, não é só participar de mentoria. A disciplina é principalmente para executar e tentar melhorar a cada vez que você executar a mesma coisa. Sabe um cara que fez isso muito bem? O Ítalo Ventura. O Ítalo Ventura é meu mentorado mais ou menos já faz uns 2 ou 3 anos. Hoje ele tem um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos, se eu não me engano, 1,5 milhão ou 2 milhões. Eu sei que é muita gente. E ele foi um cara que fez isso com os vídeos do YouTube. Ele foi melhorando, 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 melhorando aquilo, executando sem parar. Então ele escolheu a dor da disciplina. Imagina se tivesse passado esses 2 anos e ele tivesse ainda com o mesmo número de inscritos que ele tinha, com o mesmo faturamento que ele tinha quando ele me conheceu e a coisa não tivesse voado. Então, ele se responsabilizou por aquilo. Eu estava até falando com a Elenzita. A gente, às vezes, tem alguns problemas nas nossas empresas e eu falei para ela, ou a gente culpa a gente mesmo ou a gente não culpa ninguém. Então, assumir essa responsabilidade, esse senso de autorresponsabilidade, é que vai ser a coisa responsável, a coisa mais importante para que você atinja seus resultados. Então, coloca aqui no chat se você vai escolher a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Quero ver. Ah, o Aleph está aqui. Quem aí Quem? O Aleph. Ah, Quem é mentorado é Aleph. Grativê? A Sheila. Coloca aqui, ó. Grativê. Ah, tem uma galerinha aqui, ó, que já Show. tá com a gente. Dor da disciplina. Ó, e você quer ter um resultado diferente? A única maneira de você ter um resultado diferente é se você fizer uma coisa diferente. Se você fizer a mesma coisa que você está fazendo até agora, você vai ter o mesmo resultado que você está tendo hoje. É aquela frase bem famosa do Einstein: você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente é o sinônimo de insanidade. Então você precisa fazer outra coisa. Isso que a gente quer fazer com você hoje é propor um caminho diferente. E uma coisa que pode te ajudar muito é um comprometimento, especialmente se esse comprometimento for público. Então, assim, para agora o que você está fazendo, escreve numa folha de papel ou escreve num Evernote da vida, se você usa, mas escreve daqui a um ano onde e como você quer estar com o seu negócio no digital. Escreve assim, quanto você quer faturar, quantos especialistas você quer lançar, se você for um estrategista,
Que tipo Quantos de nicho... alunos você quer ter, se você é um especialista, Exato. que nicho você quer atuar. Que produtos, quem te inspira a chegar nesse lugar que você quer chegar, qual o caminho que você está enxergando hoje. Assim, com o máximo de detalhes. Pode ser principalmente o que esse mundo pode te proporcionar. Hoje, por exemplo, a gente tem liberdade geográfica, a gente tem liberdade financeira, a gente tem liberdade de tempo. E isso é muito incrível. Foi, inclusive, o que nos motivou a mudar de nichos, mesmo tendo empresas que já eram razoavelmente bem posicionadas no mercado. E aí aproveita, já fala aqui também no chat para a gente conhecer vocês um pouquinho melhor. Porque essa visualização, eu acredito muito nisso, tá? Eu acho que a gente precisa, sim, visualizar aonde a gente quer chegar. E a gente não está falando de chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, é porque o digital, ele muda tanto. É muito rápido. Ele é tão rápido que, assim, em 1 ano, sua vida pode estar totalmente diferente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Em maio de 2018, a gente abriu a Agência V. E em maio de 2019, nós já éramos uma agência de múltiplos 7 dígitos por ano. Então, incrível. Olha que maluco, né? Quando a gente visualiza, porque era o que eu queria escalar, eu queria fazer acontecer, eu queria colocar a mão na massa, mas eu tinha muito pé no chão. Eu sabia onde eu queria chegar e eu comecei a traçar um caminho, né? Então, quando você começa a buscar essa clareza, e é uma clareza assim, mais palpável, porque a gente entra no mercado falando, vou fazer 6 em 7, vou fazer não sei o quê, vou lançar e tal. Mas calma, peraí, para que você quer fazer isso? Né? Será que é esse resultado suficiente para você alcançar os seus sonhos? Será que você quer, sei lá, ter a liberdade geográfica? O que você quer realmente realizar com esse sonho de estar no digital? Então, faça essa visualização, anota no papel e deixa num lugar onde você vai poder ver aquilo, né, todos os dias. E coloca para você mesmo esse senso de autorresponsabilidade, essa disposição de pagar o preço que você vai precisar pagar, porque você vai ter que fazer alguns sacrifícios para atingir isso. Agora, uma coisa que eu vejo no digital, que eu nunca vi em outro lugar, é como a coisa pode crescer rápido em pouco tempo. Por exemplo, a eGratitude, ela faturou, 3 milhões em 2016. Em 2020, ela já faturou 38 milhões. Você imagina um negócio que no primeiro ano fatura milhões e depois cresce mais de 10 vezes em alguns anos? Isso é muito, muito, muito incrível. Então, daqui a 1 ano, aonde você quer estar? Olha ele aí. Saudade dessa barriguinha, magrinho, viu? Hein? Depois de muito carboidrato, estou aqui em 2021. Não, fala sério. Eu queria contar para vocês, rapidinho, como eu comecei nesse mercado. Eu trabalhava no mercado de música antes, então eu tinha um certo sucesso com isso. Eu era empresário de alguns artistas conhecidos. Eu trabalhei com os Tribalistas, com o Arnaldo Antunes, com o Jorge Benjor, com a Palavra Cantada, com a Ana Canhas, enfim, com vários artistas legais, com a Marina Lima, Guilherme Arantes. Mas o que eu tinha percebido? Que eu era um eterno prestador de serviço, eu não tinha um negócio. E aí eu decidi fazer alguma coisa onde eu tivesse um negócio. Eu sempre gostei muito do mercado da educação e quando eu conheci essa área de lançamentos, eu percebi que eu poderia escalar muito rápido e ter um negócio que tivesse valor, que tivesse equity, que tivesse valuation, que um dia eu pudesse vender esse negócio e que ele pudesse funcionar mesmo sem depender completamente de mim. Então, essa possibilidade digital, mesmo que eu acho que eu ainda não cumpri o meu caminho inteiro aqui, hoje em dia eu já tenho uma vida muito mais confortável, o dinheiro parou de ser um fator determinante para mim. Eu tinha várias dívidas na época que eu entrei, hoje eu já não tenho mais nenhuma dívida, hoje eu já posso morar no lugar que eu quiser, eu controlo a minha própria agenda, então eu escolho os horários que eu vou trabalhar e também eu tenho essa liberdade geográfica de tempo e de dinheiro que faz toda a diferença do mundo. E é incrível como isso cresceu tão rápido, porque você pensa assim, mas 5 anos é muito. Mas o que aconteceu na sua vida de tão incrível nos últimos 5 anos? Profissionalmente falando, em termos de escalar o seu negócio, de escalar a sua renda, de escalar a sua prosperidade. Né, Lenzita? É isso aí. No meu caso... Conta um pouquinho de você. Coloquei sua fotinho lá na Hotmart. Olha aí. No meu caso foi bem parecido. Eu tinha uma agência de eventos e eu era uma eterna prestadora de serviços também.
Por quê? Eu fazia feirões, feiras, congressos, e eu estava sempre assim, né? Apresentava o projeto, dependia do meu cliente, aprovar orçamento, enfim. E aí, quando eu descobri o digital, eu falei, poxa, eu posso escalar muito mais, eu preciso de menos projetos para crescer. Tanto é que, em 3 anos, eu faturei muito mais do que em 12 anos como agência de eventos. Mas a minha maior inspiração, quando eu entrei no mercado digital, nem foi o faturamento, tá? Foi o lifestyle mesmo. Porque, como evento, eu trabalhava muito. Eu trabalhava... Virava madrugadas, Sim, né? Sim, eu montava evento à noite, no final de semana. Porque, assim, né? A gente faz evento enquanto todos se divertem. E eu estava um pouco cansada disso. É claro, gente, quando eu comecei no mercado de lançamentos, eu também trabalhei muito, eu também virei noites, né? Mas a ideia era, essa construção, ela vai levar um tempo para depois eu atingir a minha liberdade de tempo, enfim, qualidade de vida. Então, foi essa a minha inspiração para entrar no digital. Incrível, Lenzita. E uma coisa que a gente quer deixar claro é que isso não é fácil, mas que é muito possível. Porque a gente não quer ser aqueles caras, a gente não quer fazer nenhum tipo de charlatanismo aqui, a gente quer ser muito sincero com você. Isso não é fácil, é difícil, mas é possível. É o meio mais possível que eu vejo de você dar um salto no tecido social, na sua classe social. Eu nunca vi um mercado tão próspero, tão abundante e com tantas oportunidades como o digital. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa vai entrar lá sem comprometimento e fazer acontecer. Você precisa estar disposto a executar. E não só disposto a executar, você precisa fazer seguir esses 4 princípios, aprofundar nesses 4 princípios e fazer acontecer. E a gente viu vários casos. Eu conheci várias pessoas... pessoas de carne e osso, que eu encontrei essas pessoas, que eu conversei com essas pessoas e que eu guiei elas diretamente para elas saírem de um resultado pífio para um resultado de múltiplos 6 dígitos, múltiplos 7 dígitos e que hoje faturam até milhões por mês. E eu queria contar para vocês uma coisa que a Lenzita criou, que foi a Operação Everest, dentro do nosso grupo de mentoria. E eu também queria deixar claro para vocês que todo o conteúdo que a gente está colocando aqui, ele é 100% baseado na Operação Everest e no que os nossos mentorados tiveram de resultado. Então, não é o que a gente acha, não é o que a gente está alucinando que pode acontecer. A gente só vai falar aqui de coisas que realmente aconteceram com os mentorados. Então, deixa eu contar para vocês a operação que nós fizemos com 116 mentorados. A gente tem, então, a EgraTV, né, que é o nosso programa de mentoria, que o Vinhas me convidou para fazer lá no começo do ano passado. Eu fiquei assim, não sei se a gente faz, não sei, até que a gente falou, não, vamos colocar isso em prática. E a ideia era ter um grupo de mentoria que fosse mais íntimo, né, onde a gente tivesse ali um número de mentorados, que a gente pudesse ter uma conexão, uma proximidade e, ao mesmo tempo, um grupo legal para networking. Sim, a gente conhece nossos mentorados pelo nome, né, parça? Exato. Porque essa é a vantagem, né? Você está num grupo que é forte o suficiente para ter um networking legal, que tem vários nichos, que, enfim, você pode compartilhar várias sacadas com várias pessoas diferentes e, ao mesmo tempo, ser próximo de verdade dos mentores. Essa era a ideia, né? É a ideia da EgraTV. E olha que curioso. Esse grupo, imagina, são pessoas que pagaram para ser mentorados diretamente por mim e diretamente pela Ellen. Sim. E dos 116 que começaram, só 62 completaram. Ou seja, sempre vai ter a pessoa que desiste em uma barreira, em um obstáculo. Não quer dizer que essas outras pessoas que desistiram não vão ter resultado, mas elas eventualmente vão demorar mais do que essas pessoas que, mesmo que não conseguiram fazer tudo, mas finalizaram o desafio, finalizaram a operação. E o que aconteceu? No meio lá da EgraTV, a gente tem os nossos encontros semanais, normais. E eu estava assim, putz, o que a gente pode entregar mais, né? Que over delivery a gente pode fazer para tirar todo mundo da zona de conforto. Eu queria que realmente eles colocassem a mão na massa, assim, rápido. E aí a gente resolveu entregar a Operação Everest, que era um lançamento simultâneo. Então, eu falei, galera, seguinte, a gente vai entregar um encontro a mais,
né? Então, toda segunda-feira, às 14 horas, a gente vai se encontrar e nós vamos entregar um checklist semanal. A gente vai fazer um lançamento em 3 meses e vocês vão preparar desde a audiência, da construção de audiência, até o pós-venda, até o onboarding dos alunos, enfim, a gente vai passar por todos os processos, só que a ideia é vocês não se confundirem no meio do caminho. Então, a gente vai fazer isso semanalmente, a gente vai te entregar o checklist semanalmente. Claro, esse foi um MVP, foi assim uma entrega surreal. E a gente começou com 116 pessoas inscritas nesse desafio. E, no final, nós tivemos 62 mentorados que lançaram, abriram carrinho no mesmo dia. Então, imagina assim, né? Operação Everest, a gente está falando, né, da montanha. Então, a gente começou ali... Da montanha mais alta do mundo. Exato. Essa foi a analogia. E a gente começou ali, né, na primeira base, ali, no primeiro acampamento da montanha, com 116 alpinistas. E a gente foi subindo, até que a gente chegou lá. Uns foram caindo pelo caminho. Que é normal, né? Então, a gente tem aí vários desafios no meio do caminho. A gente vai repetir esse feito, né, na Egrativê. E a ideia é que a gente sempre melhore, porque é um MVP, então a gente vai lá melhorar para que mais pessoas cheguem ao final. Mas o que importa? O que foi incrível? Isso. Que 62 pessoas finalizaram essas etapas e tiveram juntas... o faturamento de R$ 4.298.073,93. O retorno médio sobre o investimento foi de 5,01, com 4.858 vendas. Você imagina, e pensa só, esse resultado é médio, então quer dizer que algumas pessoas tiveram um resultado muito maior, de até 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes o valor do investimento. Mas imagina, na média, que negócio do mundo você consegue colocar R$20 mil e voltar R$100 mil. Você consegue colocar R$50 mil e voltar R$150 mil. Ou mesmo se você tiver que colocar pouco dinheiro no começo, que você coloque R$1.000 para voltar 5, e assim você vai criando esse efeito de bola de neve. E eu acho que o mais legal nem foi o faturamento, que já muito incrível, né? Sim, não, foi um faturamento relevante. Mas imagina... Para uma primeira operação, sendo que a grande maioria das pessoas era muito iniciante. Super, a maioria delas. Mas você imagina assim, que 62 pessoas, elas aprenderam um processo completo de lançamento, passo a passo, baseado em processos mesmo, né? Onde elas não se perderam. E elas vão replicar isso várias e várias vezes, até porque a gente vai repetir isso, né? Mas elas vão replicar isso várias e várias vezes, com mais de um produto, às vezes, ou com mais de um especialista, às vezes, para quem é estrategista. Quanto isso não representa, né, em um ano, por exemplo? Então, todo o conteúdo que a gente vai passar durante a nossa escalada é baseado na Operação Everest. Então, acredito que vai ser simplesmente transformador para quem acompanhar até o final. Tudo que a gente traz aqui é diretamente do campo de batalha, não é teoria, não é uma coisa que a gente está pensando só na nossa cabeça. A gente quer mostrar aqui alguns prints dos nossos mentorados. Esse aqui é o Yuri, que estava passando por uma situação ali até difícil na vida pessoal, e mesmo assim ele conseguiu ter um resultado bem expressivo. Fez um 6 em 1. Tem aqui também o resultado do Marcel, que foi muito legal. Está aí para vocês na tela, os números. Guilherme Neves também, mais um 6 em 1, depois de ter feito vários 6 em 7. E para você ter esse resultado, como os nossos mentorados, você precisa tomar uma decisão agora. A decisão de fazer... às vezes a sua vida muda no momento de decisão. Eu já vi o Tony Robbins falando isso, eu acredito que é verdade. Você vai ser uma sardinha ou um tubarão nesse mercado de lançamentos? Coloca aí no chat, sardinha ou tubarão? Vamos saber o que é uma sardinha e o que é um tubarão? Vocês já viram como é uma sardinha? Sem ser na lata, tá? Fora da lata? Ela fica assim, ó. É um peixinho que fica assim, junto com os outros. Close na Ellen aqui para interpretação, por favor, pessoal. Ó a sardinha. Vai pro outro. Vai pro lado. Tá mais perdido que tudo, entendeu? É aquele peixinho desse tamanhozinho que fica assim, ó. Pra lá, pra cá. E ela tá só seguindo, né? Seguindo o fluxo. Seguindo a maré. Assim, sem rumo. O tubarão, não. O tubarão... Tubarão é sniper. É sniper. Ele sabe o que ele quer.
ele sabe o que ele precisa fazer para conquistar o que ele quer. E ele tem sangue no olho. Ele quer conquistar aquilo. E ele sabe que se ele não fizer, ninguém mais vai fazer. Porque a sardinha, ela está ali, né? Só no bando. Só no bando. Meio que vamos aonde está indo, entendeu? O tubarão não. O tubarão, ele sabe que depende só dele. E é exatamente assim que acontece no marketing digital. Se você prestar atenção no mercado, as pessoas que performam são aquelas pessoas que são viscerais. Elas vão lá, fazem acontecer. Elas querem fazer acontecer. Elas não são sardinha. E tubarão nada com tubarão, né, Exato. parça? Tubarão nada com tubarão. Você vê que raramente uma pessoa que não está no meio das pessoas que estão tendo resultado, elas conseguem ter um resultado expressivo. Claro, tem uma exceção ou outra, mas a grande maioria, pelo menos todos os meus amigos que eu estou próximo nesse mercado, Ladeirinha, Leandro Aguiari, Pedro Sobral, Priscila Asilo, Liz Vals, Isabelle Moreira, a Ellen, todo mundo que eu conheço nesse mercado que está tendo resultado, participa desse tipo de grupo. Exatamente. E aí a gente precisa se perguntar, né? Quem que nós somos no mercado digital? E aí a gente trouxe aqui os 4 erros que as pessoas que são sardinha cometem. Aí a brincadeira é a seguinte. Se identifica. Exato. A gente quer saber se vocês vão se identificar com o comportamento da sardinha ou do tubarão. Bora, então, vamos parça. lá. Primeira coisa, achar que lançamento é uma coisa milagrosa. Não, porque tem a história do marketing digital, e aí é só a gente construir lista e mandar lá e-mail, fazer uma série de lives ou um número X de vídeos, e aí, cara, a gente vai ficar rico com isso, entendeu? Achar que, por exemplo, o estrategista é um milagre, é Jesus, né? O estrategista não é Jesus. O estrategista não é Jesus, achar que ele faz milagre. Não é assim que funciona. E aí, a sardinha, passa aí, por favor, ela é aquela que lança a primeira pessoa que ela encontra. Ela é aquela pessoa que não analisa nada, que vai para um lado, que vai para o outro, que fica pulando de galho em galho. Que ela não vai fundo, ela não tem visão de mercado, ela não... ela quer ali o primeiro sócio que aparecer, né? Ela faz mais ou menos ali. Já o tubarão vai atrás do especialista que ele quer. Ele sabe fazer uma boa curadoria. Ele sabe fazer boas escolhas. E tanto o especialista para procurar o estrategista é igual. Lá na Ingratitude, a gente já fez mais ou menos uns 90 lançamentos e 90% desses lançamentos foram lançamentos de 7 dígitos. A gente não teria chegado nessa marca se a gente não soubesse escolher os especialistas. E imagina, depois que a gente fez o nosso primeiro lançamento, que foi um múltiplo 7 dígitos, em 2016, quantos especialistas bateram na nossa porta? Então, a gente soube falar não para todos aqueles que não seriam, não estavam fit ali com a nossa cultura, a gente não acreditava no potencial deles de escalar do tamanho que a nossa empresa estava. Então, acredito que, no caso da Ingratitude, que é a empresa que eu fundei, o maior diferencial de todos foi a boa curadoria dos especialistas, e não só dos especialistas, mas também na formação de lideranças ali da equipe. Então, ter colocado ali o Lucas como CEO, o Davi ali tomando conta do nosso time de copy, a parte de criação, a Verônica, o time de sucesso do cliente, o Edu de tecnologia, o André no tráfego, enfim, várias lideranças que tornaram isso possível, e tudo isso passa por esse processo de curadoria, mas especialmente na hora de escolher o expert e na hora de escolher o estrategista. Eu já fui sardinha nesse ponto. Já fechei contratos sem pensar, na empolgação. Hashtag Ellen emocionada. Eu já fui sardinha demais e já perdi tempo, sim, tá? Então, eu já fiz curadorias que eu, assim, por falta de visão do negócio, de me aprofundar, de realmente ir atrás e entender. Já fui sardinha na curadoria de produtos, lançar o produto errado, pegar o especialista e lançar o produto errado. Então, lança aquele produto ali, o primeiro que aparece, né? Sabe eu vou contar aqui, inclusive, um caso de um mentorado da Egrativê. A gente estava até conversando sobre isso Vai contar um podre? Vou contar um podre. A gente estava conversando sobre isso na semana passada, no nosso último encontro. O que ele tem? Ele tinha uma especialista que era muito boa, só que ele lançou
investiu acho que R$ 5.000 e vendeu 5 tickets de 400 e alguma coisa, ou seja, ficou no prejuízo. E aí a gente estava na sessão de mentoria e ele foi me contar o produto. Acontece que o produto era um curso para micro e pequenos empresários evitarem processos trabalhistas. Então, vamos fazer uma análise desse produto aqui ao vivo? Bora. Eu falei assim, tá, quem é essa audiência? Quem é esse avatar? Quem é esse possível cliente? Ah, são donos de pequenos, né, micro e pequenos negócios. Eu falei, bom, eu vou me colocar nessa posição, né, porque assim, eu sou dona de um negócio, um pequeno negócio, né, ou eu já fui dona de uma pequena agência de eventos, enfim. Mas vamos pensar num dono da padaria, vamos pensar em alguém que tem negócio? A última preocupação dele é não ter processos trabalhistas. Por quê? Porque processo trabalhista é uma possibilidade. Imagina, cara, o padeiro está lá cheio de coisa para organizar do estoque do funcionário que faltou, do preço do, sei lá, da farinha que está cara, do imposto. Qual é o espaço na cabeça dele para ele pensar, tipo, nossa, eu preciso fazer um curso para evitar que alguém me processe um dia? Então, olha só, ele tem uma especialista que é muito boa nessa área de processos trabalhistas, só que eles formataram um produto que não vai vender, porque não tem urgência. E, na curadoria do produto, precisamos pensar na urgência. Essa dor, ela é latente? Tem uma reguinha de dor, né? Então, para a gente entender essa dor, a gente usa muito essa reguinha. Pensa assim, se eu caio e quebro um braço, fratura exposta, eu vou direto para o hospital. Eu vou querer agora resolver esse problema. Isso é uma dor urgente. Se eu tenho uma dorzinha de cabeça, ai, nossa, está doendo. Ah, mas eu não vou na farmácia, não. Estou com preguiça de comprar remédio. Vou beber uma água, vou dormir, vou esperar a dor passar. É uma dor pequena. Então, a dor de cabeça é o produto que você deve evitar. Por quê? Porque ele tem menos urgência. E, no caso de um produto voltado para, sei lá, um possível processo trabalhista, é uma dor menos urgente. E vamos um pouquinho além? Aí eu perguntei para ele, tá, qual é o tipo de depoimento que você vai conseguir do seu aluno? Como é que ele vai chegar e falar que teve transformação com esse produto? Não existe. Ele vai falar assim, eu estou há, sei lá, 3, 4 anos e nunca tive processo trabalhista. Não dá para saber se foi por causa do curso, se foi, entende? Então, assim, quando a gente analisa mais a fundo, a gente vê que esse produto ele ia precisar de uma energia gigantesca para estourar. Só que no digital, com tantas oportunidades, se você entende esse processo de curadoria, inclusive para o produto, você vai mais rápido, porque você vai encontrar um produto que atende uma dor latente. É melhor. Isso faz diferença também, você saber se aquele produto, aquele especialista é a melhor oportunidade para você colocar o seu tempo e assim como o especialista precisa saber se aquele estrategista é a melhor oportunidade possível para colocar o tempo dele. E você, como especialista, você também precisa saber se o produto que você quer lançar é o melhor produto para você naquele momento. Porque imagina, às vezes aquela expert ficar gerando um conteúdo sobre processo trabalhista para empresários não vai gerar o desejo e ela vai ficar lá com uma rede social fraca, sem engajamento, sem interação. E esse mesmo conteúdo pode ser um super conteúdo, por exemplo, para advogados que queiram trabalhar com processos trabalhistas. Entende? Então, o seu posicionamento como especialista é importantíssimo entender essa questão também dentro da curadoria. Total. E aí o tubarão, ele sabe disso. Ele vai atrás. Ele vai procurar o alvo dele. Não só o lançador, o estrategista, a agência vai procurar o bom especialista, o bom posicionamento de mercado, enfim, como o expert também vai procurar um melhor lugar para ele estar naquele mercado. E aí agora é a pergunta que não quer calar. Bota aqui o chat para mim. Nesse quesito, vocês estão sardinhas ou vocês são tubarões? O Miro Neto colocou procurando Nemo.
As sardinhas estão... Fez sentido isso para vocês, gente? Esse exemplo do produto do nosso mentorado fez sentido? Então, olha aqui que a gente fez. Em uma análise, a gente evitou que ele perdesse mais tempo tentando. Porque o que o mercado fala? Ah, você vendeu uma vaga, então você validou. Não falam isso para você? Que se você fizer uma venda, se você fizer uma venda, você valida? Porque o mentorado veio com essa pergunta. Ele veio assim, a gente vendeu 5, então agora a gente validou. O que a gente faz? A gente escala, a gente não escala? Eu falei, não, você não validou, pelo contrário. Né? Calma, fi. Né? Então, assim, olha que louco isso. Sardinhas, cuidado com esse mito, tá? Bora pro segundo, então. Segundo erro que os sardinhas cometem. Estar cego para os próprios lançamentos. Ai, ai, ai. Faz tudo no instinto, acreditando que da próxima vai ser melhor. Já o tubarão se planeja, define metas, estabelece os processos para atingir essas metas. Sabe aquela pessoa que ela quer lançar, mas ela não sabe exatamente como fazer, porque ela já viu tanta gente fazendo tanta coisa, ela já comprou um monte de curso, e um fala um jeito, e um fala o outro, e ela meio que faz uma mistureba. Só que ela não se organiza também. O entendeu? famoso sai atirando para todo lado. Exato, né? Ou o macaco que fica de galho em galho. Então, não ter esses processos, né? Porque o tubarão, quando ele tem um alvo, ele tem o processo dele, né? Ele vai ali, Ele sniper. tem aquele caminho ali. A sardinha não, né? Sei lá, ela vai lá, vai para um bando para lá, um bando para cá, e aí exatamente isso. Até então, virar comida de peixe. cuidado. Então, assim, quando você para pensar, porque é essa questão, dá muito menos trabalho você parar 2, 3, 4 dias, uma semana que seja, para organizar os seus processos, para aí sim começar a executar, do que você começar de qualquer jeito. Né? Então, lá na agência, por exemplo, a gente tem vários momentos que a gente para se organizar. Porque, gente, processos, eles não são uma coisa engessada que ficam para sempre. Tipo assim, não é porque eu defini processos na minha agência que eu não vou precisar me preocupar com isso nunca mais. Pelo contrário, quanto mais a minha agência cresce, quanto mais o mercado se transforma, mais eu tenho que voltar para os meus processos, melhorar os meus processos, organizar melhor. E processos são coisas vivas. Quem já me ouviu falar isso? Eu falo isso demais. Quem nunca ouviu falar, Helenzita, falar que o processo vem antes do sucesso? O processo vem antes do sucesso. E antigamente, né, alguns anos atrás, porque no mercado digital é isso, cada ano parece que é uma década. Alguns anos atrás, era muito mais fácil pessoas que trabalhavam dessa maneira amadora conseguirem resultado. Mas cada vez a barra está subindo mais, o sarrafo está subindo mais e só estão ficando os profissionais. E, por exemplo, uma coisa super simples que, assim, logo no começo a gente começou a executar é a organização do lançamento no Drive. Tipo, coisa boba que muita gente não tem. Né? A execução de um checklist bem feito. Ter uma reunião de briefing com a sua equipe. Quem aí, coloca aqui, ó, começa a fazer lançamento assim, vamos fazer meia dúzia de criativos, bota para rodar, não define coisas importantes antes, né? Não define ali a narrativa, a big idea, um mood board do lançamento. As pessoas fazem as coisas meio que vai deixando a maré levar. Só que essa confusão, ela gera muitos problemas. Quais problemas a gente tem aí dentro? Primeiro, se perder no meio do caminho. Total. Porque, às vezes, a gente está num lançamento, sei lá, e aí a pessoa não tem processos bem definidos, ela não tem um plano de ação para o que dá errado, porque, gente, lançamento é um evento, tá? Vai acontecer problemas. Não tem como você ter um lançamento perfeito, não tem como você ter um lançamento que vai dar tudo certo e que o plano vai seguir como se fosse, assim, maravilhoso. Não. No meio do caminho, você vai precisar corrigir rotas. E o processo te ajuda, porque te dá visão. Você consegue enxergar onde você está errando. Você consegue ter um plano de ação para corrigir. Então, esse é um ponto. Às vezes, a pessoa não tem processos, ela começa um lançamento, aí dá errado, ela não sabe o que fazer, aí ela fica travada, e aí já aconteceu, já passou e não deu tempo de corrigir. Outro ponto, se você é estrategista e você quer lançar alguém e você não tem processos,
desculpa, mas você vai passar um ar de amadorismo muito grande para o seu especialista. A gente, enquanto agência, estrategista, lançador, nós precisamos dar confiança, passar confiança para o expert. Então, tem muito estrategista, muito lançador que vem aqui na minha rede social e fala assim, o meu especialista não faz o que eu peço. O meu especialista não me escuta. Aí eu pergunto, tá, qual é o processo que você está aplicando com ele? Você explicou para ele o processo? Ele está entendendo o que é para fazer? Ou você está só jogando assim as coisas aleatoriamente? Você não conquista o seu especialista. As minhas experts, elas confiam no meu trabalho, porque eu estou sempre mostrando para elas que eu tenho clareza no processo, que eu tenho segurança. É muito mais o que você faz do que o que você fala. E também outra coisa é que, assim, pensa na sua vida. Você acorda e você tem um processo ali do que você vai fazer, qual que é a sua meta do dia. Você tem ali uma agenda para seguir e você está metrificando os progressos que você está tendo nas áreas mais importantes da sua vida, ou você acorda, começa a zapear o celular e vê no que dá, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem. E também, então pensa nisso. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. E essa questão do processo para o seu posicionamento no mercado é extremamente importante. E o especialista, ele ter processos também, ajuda a ele ser mais produtivo. Porque, assim, a gente, como estrategista, a gente não faz milagre. Lembra que eu falei que estrategista não é Jesus? Então, não adianta a gente vir traçar uma milagre estratégia. Milagre só o JC. Não adianta a gente traçar aquela estratégia mais incrível e o expert, por exemplo, não saber como executar ou não ter tempo. Então, isso acontece bastante com especialistas que têm outras áreas. Por exemplo, um dentista que quer lançar um curso, um médico que quer lançar um curso, um profissional liberal que tem um emprego, que tem um outro negócio e não acha tempo na agenda para executar. Já vi muito estrategista lançador tendo problema com isso. O que a gente faz lá na V? Uma coisa simples. Marca com o expert na agenda dele, aquele dia, aquele horário que ele está disponível para a gente. Então, a gente fecha a agenda do especialista e aí toda a nossa agência trabalha em cima daquela agenda ali. Então, são pequenas coisas, coisas muito simples, processos que te dão mais assertividade, mais poder de execução, fazem você ter mais segurança, porque você fica perdido, você fica inseguro. A partir do momento que você fica inseguro, você, como especialista, passa essa segurança para o seu público. Se você é expert, se você é estrategista, você passa para o seu expert. A pior coisa para um estrategista é mostrar insegurança. A pior coisa para o estrategista é mostrar insegurança para o especialista. Tá? Então, processos bem definidos. Se você é sardinha, você está fazendo tudo meio que nesse instinto. Se você é tubarão, você sabe o que você tem que fazer. Por mais que os seus processos não estejam perfeitos, é diferente. Se engana quem acha que vai entrar lá na agência V e vai ver uma coisa incrível de processos maravilhosos e, nossa, que agência organizada. Temos processos? Somos organizados? Sim, mas a gente precisa melhorar muito ainda. Mas a gente está sempre em busca constante. Tá? Então, bota aí no chat, eu quero ver. Quem é que está sardinha? Vocês estão percebendo que eu estou falando está sardinha? Por quê? A gente não é sardinha, a gente vai virar tubarão. Quero saber, quem está sardinha aí, hein? Boa! Ó, eu cego. Ó, sardinha. O Vinha está, pertinho da televisão. Ó a Carol. Oi, Carol. Carolzita e as pipocas gourmet. É isso. Nossos mentorados em peso. Vamos lá, parça. E o terceiro item? Ser só mais um na multidão. Ai. Sardinha, faz a mesma coisa que todo mundo. Não pensa na estratégia do conteúdo, lançamento e não tem a visão de longo prazo. Já o tubarão define a estratégia baseada no que funciona melhor para o especialista, para a audiência e para o negócio. Não segue a manada, não é rebanho. Então, o que acontece é que o marketing digital passou por 3 ondas diferentes. Vamos pensar assim, quando a gente começou em 2015, 2016, a gente produzia... Qual que era a nossa PPL? Para quem não sabe o que é PPL, é o pré-lançamento. É o que antecede o evento do lançamento. Por exemplo, agora a gente está aqui no evento do lançamento. Então, você precisa ter uma estratégia para isso. Antigamente, há 5 anos atrás, a gente, na primeira onda do marketing digital, a gente mandava 1 e-mail por semana e tinha um vídeo no YouTube de 5 minutos. E acredite ou não, era só isso.
não tinha mais nada. Aí fazia 7 dígitos com isso. Fazíamos lançamentos de múltiplos 7 dígitos só com isso. Cerca de 2 anos depois, em 2017 para 2018, o Gary Vee popularizou a estratégia dele de distribuição de conteúdo. E todo mundo passou a usar o que ele chamava de documente, ao invés de criar. Então, o que era documente? É você fazer da sua vida um reality show, um vlog. Você entrou no Uber, você está filmando você no Uber. Você entrou no avião, você filma você no avião. Você está indo no yoga, você filma você no yoga. Tonelada de conteúdo. Ou seja, é só você colocar uma tonelada de conteúdo, fatiar aquele conteúdo de todas as maneiras possíveis e participar de todas as redes possíveis. Então, na época, inclusive, era muito popular o Snapchat. Não sei se você lembra. Lembro. Era tão difícil que eu nem aprendi a mexer e o negócio já acabou. Mas, enfim, tinha o Snapchat, você tinha que fazer Twitter, Snapchat, não sei o quê. Ou seja, você tinha que produzir uma tonelada absurda de conteúdo. E depois, essa terceira onda, que é a onda de agora, o que acontece? A gente está no mercado da atenção, que inclusive é o maior mercado do mundo inteiro. Então, quando a gente começou a anunciar no Facebook, eu acredito que 2 ou 3 milhões de empresas anunciavam só. Hoje em dia, já são mais de 11 milhões de empresas anunciando. Ou seja, tem 5 vezes mais pessoas anunciando, mais empresas, do que tinham alguns anos atrás. Além disso, pensa só você, sei lá, pensa no seu Instagram. Quantas pessoas você seguia em 2015 e quantas pessoas você segue hoje? Ou seja, todas essas pessoas que você segue estão disputando a sua atenção. Então, para você se destacar nesse mar de produtores de conteúdo, você precisa ser original, você precisa colocar entretenimento, algum tipo de entretenimento, não necessariamente ser engraçado, mas aquilo precisa ser interessante, a pessoa precisa se importar com aquilo através da sua narrativa, através da sua evolução do personagem. Então, você precisa criar um conteúdo com uma estratégia. Para quem você quer atingir, que público, e eventualmente você nem precisa atingir um público muito grande para você faturar muito no mercado. Por exemplo, no meu caso, o meu público não é tão grande, mas o meu ticket é muito alto, então eu consigo ter um faturamento muito relevante mesmo com um público que não é tão grande. Mas por quê? Isso é proposital, eu não estou buscando ali atingir o topo de funil, falar com todo mundo, porque eu entendo o ticket que eu vou trabalhar, a entrega que eu vou fazer, então cada conteúdo é estratégico. Já o Jerônimo Temel, por exemplo, que é um cara onde a Ingratitude toma conta da estratégia, a gente já está procurando um público muito mais abrangente. Então, os números deles são muito maiores, porque a gente tem produtos com tickets menores, com tickets mais altos, mas é essencialmente para atingir uma audiência mais abrangente. É isso que o Tubarão faz. E o Sardinha, ele vai copiando, entrando em fórmulas, 7 disso, 2 daquilo, vai pensando que é só você replicar essa coisa do volume e o negócio vai dar certo, sem você se preocupar com a construção do arco narrativo e fazer a distribuição adequada para cada público que você quer atingir, até que aquilo se transforme numa venda, até que aquilo faça uma conversão. E essa, inclusive, foi a primeiríssima coisa que a gente trabalhou lá na Ingrative com os mentorados, né? Que foi a estratégia de conteúdo. Porque é um fato, assim, acredite ou não, não é a quantidade, e sim a estratégia que você coloca. É óbvio que a Apesar da quantidade ser importante, né? Quanto mais conteúdo você fizer, se ele tiver a estratégia certa, a mais provável você tem de vender. Mas não adianta, se você colocar uma tonelada de conteúdo sem estratégia, de qualquer jeito, você vai só se cansar bastante, né? Estressar, às vezes, o especialista, né? Total. E você não vai ter resultado. Então, essa foi uma das coisas muito legais que a gente trabalhou e que mudou assim, o jogo de bastante gente lá dentro. E aí, essa questão de você se comprometer com essa estratégia. Né? Você se Já comprometer estamos com faz você 1h10 aqui, quase na live. Só os Total. fortes e comprometidos Quem está comprometido estão aí? aqui nessa aula. Gente, tem que estar comprometido, hein? Eu estou tubarão. Boa. Eu era sardinha. Ó, Boa. tô vendo vários tubarõezinhos aí na tela. Digivoluir com a Ingrative. Muito bom. Filhote de tubarão. Galera, é o seu comprometimento. Em todos esses aspectos que a gente falou, é o seu comprometimento. E aí vem o quarto erro. Quarto erro dos Que sardinhas. está ligado muito ao comprometimento, que é você não mergulhar de cabeça. Ficar de boia.
Eu falei isso no último Ou na encontro superfície? presencial da Igrativê e foi uma das coisas que os mentorados mais me deram de feedback. Eu virei e falei assim, você está de boia no mercado digital? Me coloca aqui, por favor, isso. Aí eu vou fazer essa pergunta para você. Você está de boia no mercado digital? Sabe o que é estar de boia? É você colocar... Inclusive, o meu slide tinha um cara de boia, assim, coisa bem engraçada, porque a gente fica ridículo de boia. Bota assim, ó, aquela boia de patinho, ou aqui no braço, e mergulha na piscina. Você vai estar ridículo. Por quê? Porque você não está mergulhando fundo. Você não está indo de cabeça nesse negócio. O que é estar de boia? Você, que é estrategista, tá, que tem um especialista, se você não tem total domínio do nicho desse especialista, se você não fez uma baita pesquisa de mercado, se você não entende profundamente o avatar desse especialista, se você não sabe o conteúdo tão bem quanto ele, você está de boia no mercado. Se você é aquele expert que não quer mudar a vida do seu avatar, do seu aluno, é aquele expert que leu meia dúzia de livros ali daquele nicho e não quer se aprofundar. É aquele expert que não é mão na massa, né? Que não está comprometido em entender de verdade. Você está de boia. Ó, um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo da Lilian Bittencourt. Boa. Você pode procurar aí no YouTube English Yourself. Ela foi minha professora de inglês, a gente começou do absoluto zero. Criamos esse nome English Yourself dentro da Gratitude e a gente chegou até, depois de alguns anos, a vender essa empresa para um outro grupo econômico, quando ela já tinha feito mais de 17 mil alunos, num ticket aí entre R$1.000 a R$2.000. Faz a conta para você ver quanto que deu só o faturamento desse produto. E o que acontece? Quando a gente resolveu trabalhar com ela, a gente fez aquela análise ali para escolher a especialista certa, mas eu estudei a fundo o mercado, eu e a minha equipe. Então, a gente procurou tudo que todos os canais de inglês estão fazendo. A gente buscou referências em outros mercados, além do mercado de inglês. O que a gente podia aplicar no negócio dela que pudesse exaltar as qualidades dela e esconder ali as pequenas rachaduras da armadura. Então, a gente foi com tudo, a gente foi all-in. E eu tenho certeza que se a gente tivesse pulado de boia nesse mercado de inglês, que é extremamente competitivo, Total. a gente jamais teria alcançado esse resultado. E uma das coisas tão básicas que a gente passou lá na Igrativê e que já fez uma mudança gigante nessa percepção de mercados para os nossos mentorados foi justamente ensiná-los a fazer pesquisa durante o lançamento. Quem aí roda pesquisa? Então, só para vocês entenderem, né, a gente tem vários momentos de pesquisa em um lançamento. Primeiro, na entrada da lead. Então, você vai construir lista, vai captar lead, você tem que rodar uma pesquisa para essa galera, para entender quem são aquelas pessoas que estão entrando no seu lançamento, o que elas querem, o que elas pensam. E essa pesquisa é que vai dar o conteúdo, as palavras, os insights que você precisa para usar no seu copy, para usar nos seus criativos, nos seus argumentos. Então, quando você tem uma noção profunda de quem são aquelas pessoas, você vai ser muito mais assertivo no lançamento. E aí você vai se sentir livre também para delegar, para entender que juntos somos mais fortes, que você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Eu jamais teria conseguido fazer o que eu fiz com a Gratitude se eu não tivesse, desde o começo, muito disposto a delegar e a trazer pessoas melhores do que eu para fazer as coisas que eu não era tão bom em fazer. Então, fazer essa caminhada do operacional para o tático e, por fim, para o estratégico. Então, esses foram os 4 erros que os sardinhas estão cometendo. E quem quer virar tubarão, coloca aí. Vou virar tubarão no chat. Quero saber quem aí... Ó, um monte de tubarãozinho. Tarará, filhote. Muito bom. Parça, e tem uma parada que acontece que, como a gente trabalha com negócios, poucas pessoas têm clareza só com os cursos, certo? Sim. Muito. Tá no ambiente certo, ajuda você a ser um tubarão. Tubarão, nada com tubarão. Então, eu sei que tem vários mentorados aí da Igrativê no chat. Eu queria pedir para eles falarem um pouco disso.
como você consegue agilizar os seus resultados quando alguém pega na sua mão, olha no seu olho e fala para você o que você deve fazer em relação ao seu negócio. Assistir uma aula ajuda muito, claro. Ler um livro ajuda muito. Nossa, o quanto eu aprendi lendo livros, o quanto eu aprendi, eu não tenho nem como explicar. Agora, vamos supor, eu aprendi muito com um autor que se chama Ryan Holiday. É um cara que eu gosto muito, já trouxe ele para o Brasil, já trouxe ele para o meu evento. Ele escreveu aquele livro que eu mais gosto, que é O Ego é o Inimigo. Mas, um dia eu precisava de uma ajuda dele mesmo. E aí, eu contratei ele para fazer uma mentoria. Eu liguei para ele e ele me falou exatamente o que eu teria que fazer. E isso me poupou anos de trabalho, anos de esforço sem resultado. Então, quando você tem uma pessoa que já conquistou alguma coisa naquilo que você quer conquistar e ela te dá o caminho das pedras, fica muito mais fácil. Isso, inclusive, aconteceu comigo e com a Ellen. Conta aí, Ellenzita, como é que foi? É isso mesmo. Para quem não sabe, o Vinhas foi um dos meus primeiros mentores, né? Assim que eu comecei a agência em 2018, né? Maio de 2018. Em 2019, comecinho de 2019, eu já comecei a mentoria e eu tinha uma dificuldade muito grande em escalar. Inclusive, a gente tem o case da Camille, né, também, que ela colocava ali R$1.000, voltava a 30. Aí ia lá, botava R$2.000, voltava a 30 e poucos. Eu tinha esse medo, tá? Eu e a Bibi, a gente era assim, super contida, investimos 3.000, voltou 18, aí investiu mais 3, aí a gente só ficava nisso. Eu precisei de mentoria para me destravar, para ver que as outras pessoas também investiam, que as outras pessoas tinham resultado, para o mentor ir lá e falar, não, tá tudo bem, vai lá. O Vinhas fez isso com a Camille, que é a nossa mentorada, né, que é a menina do topo de bolos, e ela tomou coragem, investiu 5.000 e faturou 100.000 em um dia. Ela está investindo só R$1.000. Claro. Não sei se era 1.000 ou 500, mas era bem pouquinho. Era bem pouquinho, né? Claro, com as mudanças, as melhorias, né, que a gente passou para ela e tudo mais, mas olha isso, talvez ela passasse mais um ano investindo pouquinho, sem escalar. E hoje está aí, batendo 100.000 seguidores no Instagram, enfim. Às vezes, né, tem uma coisa que para uma pessoa que já percorreu o caminho que você quer percorrer, é mais fácil de enxergar, porque ela consegue olhar de longe, a experiência faz isso, né? Isso também foi fundamental para o nosso mentorado, o Yuri. Vamos mostrar aqui o vídeo dele. Ao vivo lá na Negra TV. A gente precisa se cercar de pessoas que estão com o mesmo objetivo que o seu, pessoas que... Peraí, pessoal, travou, problemas técnicos, acontecem nas melhores famílias. Sim, quem sabe faz ao vivo. O que eu faço, Isa? Tento de novo? É? Vamos dar o play? A gente precisa se cercar de pessoas que estão com o mesmo objetivo que o seu, pessoas que já chegaram num lugar que você... Não deu? Quen. Aí eu fico, tipo, com aquela cara de empada, assim, ó. Tipo... Viu, gente? Acontece. Eu falei pra vocês. Os lançamentos não são perfeitos. E aí? Vamos fazer uma dancinha pra entreter as pessoas. Não. Até funcionar. Vamos continuar. Bom, a história do Yuri é basicamente... Aí, ó, foi. Não? Então foi. Não, o que eu faço, Isa? Eu volto o vídeo ou desisto? Tá bom. Tá, vamos continuar, que depois a gente mostra. Mas basicamente o que aconteceu com o Yuri foi o seguinte, vamos Conta contar. Aí, vai. O Yuri, ele fez um lançamento onde ele investiu R$9.000 e ele teve um retorno de R$207.000. Ou seja, o investimento dele retornou mais de 20 vezes. Ele foi o terceiro colocado, ele nem foi o primeiro, ele foi o terceiro colocado da Operação Everest. E hoje em dia ele já está se programando aí. Disse que o objetivo dele nos próximos 12 meses, no final desse ano, no início do ano que vem, é fazer o primeiro 7 em 7 dele. E ele é um cara tão comprometido, um cara que eu admiro tanto, que eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir. E logo mais eu vou mostrar essa história aqui para vocês. Boa, muito bem. Fala aí, parça. Vamos perguntar no chat. Hoje você é tubarão ou sardinha? Coloca aí.
Abre o chat aqui pra gente. Bora lá. Ó, o Yuri tá aqui. E o Yuri tá online, né? Legal. Eu vou abaixar que você não enxergo. Ó, eu conto aqui no chat. Boa. Ó, Yuri, contando A no magia chat. do ao vivo. Nem fala, gente. Ai, meu Deus. Conta, Yuri. Galera querendo saber, Ó, ó. Verônica, gratidão, ponto, seremos tubarão. Boa. Gente, é tão real essa história, né? Só de tô ser vendo minha sardinha e careca ali na tubarão. tela. Porque, na verdade, é o comprometimento, né? É quanto você está comprometido em se tornar tubarão. Ninguém nasce tubarão, né? Todo mundo que hoje tem resultados expressivos no digital começaram do zero. Então, é o seu comprometimento, é o que você se propõe a executar, a fazer. Total. E coloca aí o que você quer ser no próximo ano. E quando acabar essa aula, a gente vai pedir para vocês colocarem nos stories que vai ser uma das coisas para você poder concorrer a esse iPhone que a gente vai sortear. A gente vai anunciar o ganhador amanhã, tá? Ó, o que a gente quer que você faça? Que você poste nos stories o que você aprendeu nessa aula, o que você quer ser no próximo ano, o seu compromisso. Marca o nosso Instagram, tanto o meu quanto o da Ellen, e o @egrative. Porque vai ser pelo Instagram do Egrative que a gente vai fazer as repostagens, que a gente vai olhar quem realmente está comprometido. E agora tem um papo sério. Papo seríssimo. Vai aí. O primeiro passo para você atingir isso é realmente a questão do comprometimento. Sim. É você estar disposto a pagar o preço. Então, escrever o que você vai fazer, decidir qual vai ser o seu primeiro passo em relação ao seu sucesso no digital. Refletir sobre as atitudes sardinhas que você está tomando hoje. Ó, e esse papo sério vale um iPhone. A gente vai colocar no nosso grupo de Telegram um quiz ali com coisas que a gente falou na aula de hoje para você responder. E aí também a gente vai fazer um post lá no Instagram da Egrative, @egrative. Vocês seguem o Instagram da Egrative? Sigam aí o Instagram da Egrative, que a gente aí. acabou Tem de um celular para eu mostrar começar. aqui? O Insta da Egrative? Gente, a gente fez um Insta só da Egrative, já tem um monte de conteúdo lá. E aí, vão lá. Coloca aqui. Vai ficar ruim, pô. Não, dá para ver sim, bota aí. Quem sabe faz ao vivo. Olha. Deixa eu ver Aí, aqui, ó. Acho que no meio aqui. Peraí que tá desfocado. Ficou sem foco. Enfim, coloquem aí, mas ele é... Ai, com licença, blogueira aqui, ó. Ou aqui, ó, nesse aqui, ó. Ah, olha que lindo, gente. Tá tão Nossa, fofinho. dá pra ver bem, hein, parça? Aí, ó, ele tá Agora focando. o rapaz tá arrumando o foco Gente, acessem Egrative. @egrative. Daí a gente vai fazer o post. Que post que é, gente? Já tá aqui? Ó, peraí, antes disso, quero falar pra vocês, quem não tá no grupo no Telegram, entra no link da descrição, e aí o grupo do Telegram vai estar lá, e marca um amigo. Mas a gente quer soltar aqui, conseguimos o vídeo do Yuri. Dá pra soltar aí, galera? Então solta aí, por favor, o vídeo do Yuri lá no nosso evento da Egrative ao vivo. A gente precisa se cercar de pessoas que estão com o mesmo objetivo que o seu, pessoas que já chegaram num lugar que você ainda não chegou, né? A gente precisa estar sempre com pessoas que vão te impulsionar e não vão desacreditar de você. Porque hoje, se eu for falar para um amigo meu, quero fazer um 7 em 7, a minha meta para esse ano, começo do ano que vem é fazer um 7 em 7, ele vai falar, meu, você tá maluco. Isso é louco. Né? Esse lançamento agora da Operação Everest, você investiu quanto? 9.700. E voltou? Sem os boletos parcelados, foi uns 200, com os dólares lá, 207 mil mais ou menos. Boa. Ó, e depois da live vai ter esse post lá na Egrative, no @egrative. Entra lá no último post, marca um amigo e fala o que você aprendeu, por que ele deve participar da escalada, do treinamento da escalada. Então é o seguinte, amanhã a aula vai ser sobre curadoria, vai ser um treinamento intensivo sobre a coisa que eu considero o fator mais determinante sobre o sucesso que você vai ter no digital. Você vai aprender a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas. Curadoria foi essencialmente o que me fez chegar até aqui. Até a curadoria de sócios. Vê se não foi uma boa sacada eu ter escolhido a Ellen Zito, que entende muito do assunto. Então aproveita, já ativa o lembrete da aula e a gente se vê amanhã. Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui até o final.
E tamo junto, né, Pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham curtido isso. Ativa aqui o lembrete e amanhã a gente está às 19 horas. Participem do sorteio, tá bom? Estamos esperando Valendo vocês um lá no iPhone. perfil da Grativial. O post já tá? Ah, então vamos mostrar o post. Vai lá, vai. Vamos mostrar. Tem ainda as pessoas que estão aqui com a gente, ó. Tem muita gente ainda aqui. Dá para mostrar. Então, quero Aí, ó. ver as sacadas. Poxa, você é Peraí. sardinha ou tubarão? Boa, deixa eu mostrar aqui, ó. Você é sardinha ou tubarão? Então, vamos lá. Você precisa comentar. Marcar aqui. um amigo, Marca Dá lá um o like. seu sócio, seu amigo. segue o perfil. Aqueles. Boa, já segue o perfil. Deixa eu ver, ó. E aí, amanhã, a gente vai sortear esse iPhone. Beleza? Então, Ó, ó. Rose, ó. Rose Araújo Melo, primeira a comentar. Boa. Gente, super beijo. E a gente se vê Valeu, amanhã turma, às tamo 19 junto. para falar sobre curadoria. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.